Sabe aquela sensação de que a gente está perdendo alguma coisa importante quando lê um texto? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar fundo na arte de ler nas entrelinhas, de descobrir aquelas mensagens que ficam escondidas em tudo, desde um simples post na rede social até um artigo super complexo. Bora desvendar esses mistérios juntos? Isso acontece o tempo todo, né? A gente termina de ler um parágrafo, uma notícia ou até um livro inteiro e fica com aquela pulga atrás da orelha. A impressão de que a verdadeira mensagem simplesmente escapou. É exatamente esse sentimento que a gente vai investigar hoje. Para começar, vamos usar uma imagem que é muito poderosa. Pense em qualquer texto como se fosse um iceberg. Aquilo que a gente vê, a parte que fica para fora da água, é só um pedacinho. A maior parte do significado, do impacto, está toda escondida. E olha só, essa imagem aqui ilustra a ideia perfeitamente. O que o texto diz de forma clara, as palavras que estão escritas ali na página, isso é só a pontinha do iceberg. O verdadeiro tesouro, aquilo que o texto realmente quer dizer, está lá embaixo, submerso, só esperando para ser descoberto. E aqui tem uma distinção que é, assim, fundamental. Compreensão é uma coisa, interpretação é outra. Compreender é entender o que as palavras dizem, o básico, o literal. Agora, interpretar, aí é outro nível. É quando a gente começa a conectar os pontos, a entender o porquê por trás daquelas palavras. É aí que a mágica acontece de verdade. Tá, mas o que está escondido debaixo da superfície, então? Bom, primeiro, o subtexto. São as coisas que não estão ditas com todas as letras, mas que a gente sente que estão ali. Depois, as emoções, sabe? A carga de sentimento que vem junto com as palavras. E por último, o contexto. A época em que foi escrito, a cultura, a situação. Sem entender esses três, a gente só pega metade da história. Ok, então para explorar o que está debaixo d'água, primeiro a gente precisa saber em que tipo de oceano esse iceberg está boiando. Cada tipo de texto tem um objetivo diferente, e sacar isso é o primeiro grande passo para uma boa interpretação. Vamos começar pelo mais conhecido de todos, o texto narrativo. O objetivo dele é bem direto e poderoso, contar uma história. Pensa num conto, num romance, ou até naquela fofoca que um amigo conta. Todos eles têm essa estrutura de narração. Olha só este exemplo do Armandinho. Em apenas 3 quadrinhos, a gente tem uma narrativa completa. Tem personagem, tem cenário, tem um acontecimento à leitura da notícia e uma conclusão que faz a gente parar para pensar. É uma micro-história com um impacto gigante. Agora, vamos mudar completamente o foco. E se o texto não quer só contar uma história, mas quer convencer a gente de alguma coisa? Aí entramos no território do texto argumentativo. A missão dele é clara: usar todas as ferramentas que tiver para fazer quem está lendo concordar com um ponto de vista específico. E como é que um texto desses tenta nos convencer? Bom, existem várias táticas. Às vezes ele usa a voz de um especialista, que é o argumento de autoridade. Outras vezes ele mostra exemplos concretos para provar o que está dizendo. E uma tática super comum é mostrar como uma coisa leva a outra, a famosa relação de causa e consequência. Tudo isso para deixar a posição dele mais forte. Se liga nessa frase do artigo sobre o deepfake da Elis Regina. É um exemplo perfeito. O autor não está só dando uma informação, ele está defendendo uma tese. A de que, mesmo com toda essa tecnologia, a reflexão, a filosofia, se tornou ainda mais importante. É um convite para a gente tomar uma posição sobre tecnologia e ética. E para fechar os tipos, temos o texto descritivo. A missão dele é fazer a gente sentir a cena. Ele usa os nossos 5 sentidos para pintar um quadro com palavras, nos transportando direto para o lugar, para perto da pessoa ou do objeto que está sendo descrito. Agora que a gente já sabe identificar os tipos de texto, vamos mudar de metáfora rapidinho. Se um texto é um iceberg, ele também é como um tecido. Não é só um monte de fio jogado de qualquer jeito, mas algo que foi cuidadosamente entrelaçado. E isso, olha que legal, não é só uma metáfora poética. A própria origem da palavra texto vem do latim textum, que significa tecido. Isso mostra que desde sempre a gente entende que um bom texto é uma construção, uma costura intencional, onde cada fio, cada palavra tem o seu lugar exato. Então, que fios são esses que formam esse tecido? Dá para pensar neles como o DNA da escrita. Mas calma, não precisa decorar essa lista toda, não. Vamos focar nos mais cruciais. Primeiro, a coesão, que faz as frases se conectarem de um jeito fluido, como os elos de uma corrente. Depois, a coerência, que é a lógica geral da coisa, aquilo que faz o texto ter pé e cabeça. E, por fim, a intencionalidade, ou seja, qual era o objetivo de quem escreveu, o que essa pessoa queria alcançar.
É isso que transforma um amontoado de palavras numa mensagem poderosa. Certo. A gente já falou de iceberg, de tecido, de tipos de texto. Foi bastante coisa. Agora vamos juntar todas essas peças e ver como isso se transforma numa forma completamente nova de ler. Pensa nisso aqui como um kit de ferramentas para uma leitura mais afiada. Primeiro, a mentalidade do iceberg, procurar sempre o que não está na superfície. Segundo, identificar o tipo de texto para sacar a intenção por trás dele. E terceiro, prestar atenção na arquitetura da escrita, como as ideias foram conectadas e se o conjunto faz sentido. Com essas ferramentas na mão, a leitura deixa de ser algo passivo e vira uma espécie de investigação. É quase como ganhar um superpoder para entender o mundo. E essa é a parte mais legal. Essas habilidades não servem só para analisar literatura, não. Elas permitem que a gente enxergue a estrutura e a intenção por trás de tudo que a gente lê no dia a dia. De repente, a gente começa a ver a tentativa de persuasão no anúncio, o subtexto no e-mail do trabalho, a pequena narrativa num post qualquer. Então, fica aí essa provocação. Na próxima vez que for ler um artigo, uma mensagem ou abrir um livro, vale a pena lembrar do iceberg. O que está visível é só o começo da jornada. Que tesouros, que significados profundos estão ali, esperando para serem descobertos bem debaixo da superfície. A grande aventura da leitura, na verdade, está só começando.